Bom dia, bom dia. Oi, Rose, bom dia. Bom dia, Su. Bom dia, Ju. Vamos entrando, já vou te chamar, Ju. Pessoal que tá indo do aviãozinho. Já vamos começar. Aí. Oi, Cris, bom dia. Bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo? E aí, deu tempo Vamos lá, pra bora dar mais um dia. nada, hein? Dá, sempre dá, né? Isso aí. É, Não pode compromisso parar, né? isso, né? Independente da É, circunstância, isso aí. é. Que A bom. gente não pode correr, a gente caminha, né? Mas não pode parar. Exatamente. Esse é o poder da É, consistência, né? é, isso mesmo. Não é ficar abatidos, né? Pelas situações que nós nos propomos, né? Uhum. Porque senão não é propósito. Exa- Exatamente. Bom dia para o pessoal que está chegando aí. Quem puder já mandar um aviãozinho, vou mandar aviãozinho também, que eu ainda não mandei. E aí já vamos começar aí o nosso grande bate-papo de hoje. Que hoje muita coisa vai acontecer, né? A história está ficando assim cada vez mais Forte, né? forte, e isso, essa palavra mesmo, mais forte. E quando a gente caminha junto, né? é, Deixa eu só terminar aqui. Aí a gente consegue entender melhor esse enredo, né? Tudo que está Justo. acontecendo e colocando na nossa vida, no nosso dia de hoje. É Aí, muito. A gente vai se identificando muito com as nossas vivências e nossas atualidades, né? Na verdade, é esse o grande intuito, acho que acho não, é o intuito da palavra, né? Porque é ali que nós encontramos respostas para os acontecimentos, né? isso mesmo. E você viu, comentando antes da gente de começar, as caixinhas de pergunta de ontem. Como foi Justo. forte, na verdade, a live de ontem. Eu acho assim que Aham. mexeu tanto conosco como com o pessoal ali que começou a participar e O entendeu. envolvimento, né? Uhum, É aí que a gente começa a ter propriedade daquilo que Deus nos propôs, né? Que a gente não tem essa experiência e essa maturidade de poder estar aqui, quem somos nós, de estar aplicando tal conteúdo, porque a gente estava sem entender, né? exato. Mas agora, depois de ontem, a gente consegue palpar mais e fica mais profundo para a gente mesmo se integrar diante de tal assunto, vendo a vida das pessoas sendo tocadas, né? É Isso. tudo pessoas que estão mudando, estão buscando, estão se identificando. Ontem, assim, eu passei o dia, você também, a gente passou o dia trocando mensagens, recebendo feedbacks, né? Ontem foi um dia bastante intenso e eu fiquei assim, nossa, uau, que profundo, né? E eu passei por uma batalha espiritual muito grande ontem à noite, sabe? Muito, essa madrugada toda. Então, assim, só que a gente vê que é isso, né? Quando a gente toca naquilo que, que vai trazer frutos, né? Para Deus, a gente tende a passar por esses momentos, né? Mas a gente não pode nem dar autoridade, nem falar do nome da coisa ruim, né? Porque assim, isso não é dele, não é para ele. Então, assim, a gente não pode nem dar essa autoridade para ele achar que está tendo pontos com isso. Até porque nós colocamos um propósito maior ainda, né? Além das lives. Então, assim, a gente sabe que as tentações vêm, né? As Uhum, pessoas que não querem, que julgam, foi até isso que eu coloquei numa caixinha, né? Muitos vão nos julgar. uhum, Muitos vão nos julgar por estarmos aqui, né, falando da Bíblia, falando de mulheres, né, colocando a cara, colocando a nossa cara mesmo aqui na frente e passando por dificuldades. Quem somos nós? Nós não uhum. somos as sábias, né, as intelectuais É, que sabem tudo, as estudiosas da Bíblia. Não, nós somos normais, leigas como qualquer um, né? somos leigas, estamos aprendendo juntas com todas que estão por aqui.
Então, isso que é Uhum. gostoso, né? É um estudo. Pode ser que a gente erre em alguma coisa. Poxa, mas vamos corrigir então. Vamos corrigir juntas, vamos crescer juntas, vamos Uhum. amadurecer, vamos aprender com essas mulheres sábias a fortalecer a nossa vida, né? Como mulheres, como esposas, como mães, como amigas, como empreendedoras. É, Isso é o gostoso da nossa vida, né? Nós podemos, hoje, a partir de agora, sempre filtrar e buscar sempre o melhor disso tudo. é verdade. E é Mas, muito lindo saber esse processo acontecer, né? E hoje a leitura, né, nesses capítulos que a gente vai avançar agora, ele, ele é muito profundo, na verdade. E, né? E vai ter muito com isso. Por quê? Porque tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, né, são sementes do bem ou do mal. E isso a gente colhe, né? E esses capítulos próximos vai revelar isso. O que que, né, o que está acontecendo? O que que essas pessoas estão plantando? Quais os seus frutos, né, deles? Então, assim, é o que nós vamos contextualizar hoje, né, nesses próximos capítulos. E que a gente possa também agregar, né, tanto na nossa vida quanto de quem está aqui assistindo a live. Eu achei muito lindo, as pessoas estão lendo mesmo também, marcando a gente, né? Marcando a você, na verdade, né? Então quer dizer, tá tendo um propósito, né, amiga? Tá tendo uma, uma busca, tá tendo interesse, então quer dizer, tem um despertar. E esse despertar que Deus colocou no nosso coração é uma semente. E que nós estamos aqui também jogando essas sementes. De quê? De bons frutos, né? Não somos, igual você falou, não somos experts, não somos estudiosos, mas pessoas que buscam a Deus, né? E viver esse cristianismo vivo. Não um cristianismo distante, um cristianismo de somente de regras, mas sim de vivências, de amor, de caridade, né? Do servir, porque nós estamos aqui, é uma forma de servir a Deus, né? Porque é sem pedir nada em troca. É simplesmente por uma obediência, por uma escuta autêntica, né? De, de que temos, né? Então, assim, eu, pelo menos, e eu acredito que você também, nós estamos nesse propósito, né? De escuta e buscar ser melhor para Deus, não para nós. Porque a partir do momento que a gente é bom para Deus, nós somos melhor para nós e para o outro, né? É uma, consequência é uma uma consequência. consequência. Uhum, é um fluxo que não pode parar, na verdade, né? Não é É, quando você acha que está bem que você vai parar. Pelo contrário, né? é. Tem mais sede daquela água, você continua. Hum. Então, hoje Então, vamos continuar então essa história aí que o pessoal quer quer saber. você desenrolar um pouquinho aí, amiga? Começar? Eu acho que pode você começar hoje. Vamos lá, porque Bom, ontem nós finalizamos, né, capítulo isso, o 4 5. e O os 5, 5, os 5 nós finalizamos, né? nós finalizamos, aham, e a gente deu entrada aos 6, né? Eu coloquei Mas vamos recapitular um pouquinho? Então, ontem nós falamos de, de que Esther ficou sabendo de tudo o que estava acontecendo, a perseguição do povo judeu. Ela pediu para que todos, né, orassem e jejuassem, para que assim ela pudesse estar preparada para estar com o rei, né? E a partir daí ela ter respostas, né? Não é falado, mas se ela orou e jejuou, ela pediu resposta de Deus, né? E ela não queria só que ela humanamente resolvesse isso, porque ela sabia que humanamente não teria como, porque naquela época não teria como abordar um rei, não teria essa autoridade, né? Não era o costume, mas era necessário que ela abordasse o rei para que as coisas começassem a mudar de caminho. E mesmo também, um outro ponto muito lindo que ela faz é onde ela escuta o primo, que é o mentor, que é o tutor dela. Ela saberia
que ele não trazia mentiras para ela, não era fofocas, não era meras escutas dele, porque ele escutou falasse, né, de coisas no palácio e ele foi levar até ela. Ela poderia humanamente falar, eu sou a rainha e eu resolvo do meu jeito, né? Ou, tipo assim, também não dar ouvidos a ele, porque é uma fofoca, mas não. Ela silenciou no coração dela, ela foi buscar a sabedoria de Deus, não dando ouvidos a simplesmente por um ato, uma fofoca, uma falácia, digamos assim, mas ela foi buscar a resposta de Deus. Buscando a resposta de Deus, ela se preparou, esteve com o rei, teve a sabedoria de falar com ele, se posicionar, e ali ela pede que se faça um banquete em honras ao rei, né? E ali começa todo, é onde nós vamos desmembrar esse capítulo 5, né? Que foi falado, que onde ela esteve com o rei, e o rei deu essa permissão de viver o banquete dela, né? E nesse banquete, agora sim, entrando já para o capítulo 6, ela começa a ganhar autoridade e posição. Por quê? Porque durante esse banquete, onde ela está com o rei, porque ficava mulheres de um lado, homens do outro, e nesse momento já estão ali todos posicionados, né? E tudo acontece na presença de todos. E Amã, que era o grande manipulador, ele era um eunuco, né? Mas ele tinha autoridade do rei. Ele tinha o anel do rei, ele tinha o selo do rei, que ele era, digamos assim, um porta-voz, um responsável também né, por todo o castelo ali. E só que ele estava perseguindo os judeus. E a rainha precisava se posicionar diante dele, né? E diante do rei. Mas ela, com sabedoria, ela olhava nos olhos do rei. E ela, toda vez que ela direcionava alguma palavra, algum pedido ao rei, ela olhava nos olhos dele. Ela construía nele algo lindo. E ela sempre fala, ela me parece, né? Se não me falta, então assim, ela sempre, ela não chega impondo coisas, ela chega pedindo humildemente, né? Ela chega, não é que, o que que é? É uma mulher sábia, ela não decreta nada, porque ali ela não está para mandar nada, e sim para conquistar realmente o coração desse rei, né? Olha Para só ele, quanto aprendizado só até agora, né? Já puxando um pouquinho, né, Ju, assim, colocando na nossa vida, como nós precisamos aprender com ela justamente esse dom, assim, da paciência, né, do silenciar que nós falamos ontem, mas de como eu chegar até as pessoas que eu preciso resolver alguma coisa, sem brigar, sem exaltar, sem a ira, com conversa, com olho no olho, uhum, aquela verdade. Ali uhum, trabalha-se a verdade, né? Porque muito fácil seria julgamento, ou aquela ira, ou ela tá nervosa, poxa, então tá mexendo com a minha família, né? Com a minha descendência. uhum, Então isso não pode, isso eu não quero. Mas não, ela teve ali a sabedoria uhum, e ela teve o discernimento que ela aprendeu, ela conseguiu junto com o jejum. Isso nós uhum. podemos retirar muita coisa, né? Será que eu estou fazendo o jejum certo? Será que eu estou aprendendo, conseguindo resolver, conseguindo alcançar certas respostas nesse silêncio, Uhum, nesse jejum? Porque é aí que ela conseguiu, né, encontrar uma forma de conversar com o rei e com Amã juntos, né, nesse uhum. banquete. Mas aí também entra, né, Mi, é, hoje a gente escuta muito isso, né, de, de fofocas, entre intrigas entre famílias, familiares, principalmente quando entra alguém novo na família e começa aquele diz que me disse, ou algum amigo, e ouve-se falar. Daí Uhum. você já fica com raiva da pessoa sem saber a verdade. Uhum. E já chega apontando o erro, em vez de ter essa sabedoria de, peraí, deixa eu escutar,
Deixa eu me, né, ver como que é as coisas. Como Será está que... minha esposa, né? Como está minha E, esposa? e mesmo se ele se posiciona assim, peraí, deixa eu ver por que que ele se posiciona assim. Porque tem pessoas que é machucada e ela vai machucar, entendeu? Não porque ela queira machucar, mas porque ela tem uma história. É Uhum. igual o rei, ele era na época, era isso. Os eunucos, eles faziam as leis, eles elaboravam e trazia para o rei, olha, é isso, e ele assinava, e assim era feito. Porque o rei, ele só entendia que ele tinha a caneta na mão, e o que ele falasse estava bem dito, mas não era ele que elaborava todo o trabalho. Ele nunca botou a mão em nada. Então, o que Esther? Esther, como ela é uma pessoa muito sábia, né? É um exemplo mesmo para nós, e a coragem dela, ela começou a trabalhar a mente dele, porque ela sabia que ele era um homem que tinha essa posição, mas não porque ele tinha isso ao coração dele. E mesmo que se ele tivesse, ela podia quebrantar esse coração. E o que ela fez? Com a beleza dela, com o encantamento dela, né? Com a autoridade que ela tinha de quem ela era, filha de quem ela era. Isso ela nunca esqueceu. Então, sabendo quem ela não teve medo, né? Então, assim, a gente nunca pode esquecer quem somos. Porque quando a gente deixa de ser nós mesmos para querer ter alguma coisa, as coisas não acontecem. É igual a gente querer ceder para agradar o próximo, deixar de ser o que você é para agradar, né? Ser um falso eu. Então, ali ela se integra dela mesma. E ela é íntegra. Ela não precisa, igual essas falas que tem, porque a tampa da minha panela, porque não sei o quê. Não, ninguém precisa ser tampa de ninguém, nem metade de ninguém. Você tem que ser inteira. Você tem que estar inteira Uhum. para se integrar ao outro. E se o outro não está, você constrói. Mas os dois têm que ser inteiros. Inteiros. Porque não tem como eu ser pela metade e querer que o outro seja minha metade. Não, não existe isso. Exatamente. E E por como mais, ela, dona de si, ela conseguia, né? e por mais falhas que tenhamos, né? Às vezes eu não estou inteira hoje. Uhum, Eu uhum. preciso me restabelecer, eu preciso ver o que eu preciso melhorar. Porque Isso, a outra metade vai fazer falta. Faz falta no casamento, faz falta no meu dia. Porque são essas metades aí que destroem lares. justo. É isso. E é lindo porque ela mexe com o coração desse rei, que ela vai falar para ele, né? Durante esse banquete, já no segundo dia do banquete, já ali meados do capítulo 6, né? E o rei fala que não consegue dormir, né? Que ele fica perturbado com toda a situação, né? E, e aí ele pergunta, né? O rei pergunta para ela, né? Mas o que é que você queria falar? O que é que você queria pedir, né? E é onde ela fala, né? Sobre quem é Amã e o que Amã quer fazer, né? E ali começa, né? Toda desmascarar Amã, né? Perante o rei, né? E ali eles começam a falar sobre o que ele tem perseguido, o porquê ele tem perseguido, né, o povo judeu, e ali Amã pede que desmascarem Mardoqueu, na verdade. Só que ali ele começa a perder a autoridade, porque o rei fala, não, ele salvou minha vida. Eu não vou fazer nada contra Mardoqueu, porque ele salvou a minha vida. É porque até E então não sabia quem era que tinha salvo a vida dele, né? O rei não sabia que era ele. Assim que ele isso, descobre, né? E até naquela noite que ele não consegue dormir e pedem para ele ler as crônicas, né? Na verdade, isso, contando quem era. Então foi aí que aham, o rei pergunta, né, para Amã o que ele faria, né? Para considerar uhum, essa pessoa que salvou ele, né?
Então, tudo que ele queria, né, que fosse lá, que mostrasse, andasse pelo reinado, né, com as vestes, com a coroa, ele pensava que ia ser ele o coroado, né? E Aham. não, foi o tutor, foi o príncipe Isso. de Esther. É. E isso deixou ele muito para baixo. Aí mais ele ficou com mais raiva, né? E agora, o que que vamos fazer com ele? Aí ele E, se reúne, né? Essa parte que ele se ah, reúne com a família, com os uhum. filhos. E ele quer acabar, né? Ele quer acabar com Mardoqueu, né? E é engraçado porque a gente é o que eu estava falando no começo aqui, né? Justamente é a família sempre, né? Aquela coisa, aqueles bochichos, aquelas conversas, aquelas coisas que um querendo, sempre tem, né? Eu não sei, né? Mas, como diz, é, na minha família tem, né? Não sei se a sua não tem essas coisas de bochichinho, enfim. É porque a minha tem. É, eu acho que quem não tem, não sei. Mas que bom. Mas sempre tem isso, porque as pessoas vão buscar a defender o que é teu, a defender o que você acha que é certo, né? A defender a sua posição. Ele não queria perder a pose, ele não queria perder o status. Ele tinha o anel do rei, ele tinha o selo do rei, ou seja, era o emprego dele, digamos, né? E ali ele estava perdendo. E o que, que ele queria? Ele queria cada vez mais. Ele queria eliminar Mardoqueu porque ele sabia que ele estava perdendo a posição dele. É, como diz também, briga políticas, enfim, é a mesma. É como falávamos onde fala de política, sim. É Porque sempre ele. eu melhor, né? Eu melhor que o outro. Eu não posso estar onde eu estou. Não, tem que ser melhor que Aham, o outro. isso. Eu quero sempre o lugar do outro, né? O meu lugar nunca é bom, né? A gente sempre está olhando para a grama do vizinho que é mais verde, né? E buscando isso. E aqui ensina muito. Até vai falar que ele começa. Eu acho muito lindo quando ela olha nos olhos do rei e ela fala: o que que eu quero, né? Ó, ela fala aqui: olha nos olhos do rei e, e se for bem, que você conceda a minha vida. É esse o meu pedido. Salva meu povo, né? Livra de todo esse mal, né? Nós somos votados para ser exterminados, a morte e o aniquilamento. Se tivéssemos sido vendidos como escravo, eu me calaria. Mas eis agora o opressor. Não poderia compensar o prejuízo que causa a nós e ao rei. E replicou o rei: aonde está? Quem é a máquina tal, né? Esse projeto, esse coração, esse opressor amigo, a inimigo. Aí ela fala: é Amã, é ele o infame. E Ali é a máscara de eles no banquete. isso. Então assim, ela teve a oportunidade de olhar sem intrigas, sem conversas. Ela olhou nos olhos do rei e pediu o que ele tanto queria ouvir, né? O que ela tinha para falar? Ele achou que ela queria dinheiro, ele achou que ela poderia querer alguma coisa, tanto é que ele falou: eu dou a você a metade do meu reinado. E ela só pediu: salva meu povo, né? Mas quem que é tal opressor, né? E ela fala na frente também: é a mãe. Então, assim, ali a máscara dele cai, porque é revelado na frente, não é por trás em conversas. Por isso que é muito lindo você não estar ouvindo coisas sem. Se você ouve, guarda no seu coração, não replica isso. Guarde no seu coração. No momento certo, Deus permite que isso venha a ser revelado a verdade. A verdade liberta. Então, o que salvou o povo? A verdade? A verdade liberta. O que salvou o povo judeu foi a verdade. Por quê? Porque Amã estava programando uma mentira, construindo na cabeça do rei, para que fosse necessário exterminar o povo judeu, né? E o que a rainha fez? Jejuou para ouvir a verdade. E foi a verdade que libertou esse povo todo. Por quê?
Ali vai, agora começa a desenrolar essa história, e Amã ele começa a suplicar ao rei, né? E pedir que não fosse feito nada de mal com ele, né? Mas Porque já é olha, tarde. colocando, né, na nossa vida, quantas vezes, né, não sei, mas eu já passei por situações realmente, assim, de mentiras, de saber de coisas, né? E depois, quando se descobre, a ferida É muito grande. é muito grande a ferida. Então, assim, quantas famílias já acontecem de brigas por Até desculpa acabar a família, né? Separação mesmo. até acabar, justamente. Então, ter essa sabedoria, buscar realmente acalentar o coração, buscar realmente assim, esse silêncio é necessário. É difícil? Muito, muito. Porque nós somos muito. Não, tô falando nós, né? Mas assim, essas nós acabamos sendo muito intuitivas, né? Eu quero na hora, eu quero rápida, eu quero uma resposta agora, eu quero solucionar o problema agora. Não, não dá para esperar. Eu Uhum. sou muito assim, eu preciso aprender a acalmar mais, a silenciar mais, Uhum. né? Então, é no dia a dia que nós vamos aprender isso. Para não Nas ter. caixinhas ontem foi isso, né, amiga? Sim, Quanta gente falou disso. E tem pessoas ali que falou isso, que eu fiquei surpresa de ouvir isso da pessoa, porque eu acho ela uma pessoa super silenciosa. Até porque ela era ex-freira. Então, assim, eu sempre via ela assim como uma pessoa totalmente Esther, né? E ela fazia umas confissões daquela, então, eu fiquei assim de boca aberta, porque eu não esperava, sabe? Não esperava. Porque né, julgava ela como uma Esther. E ali onde ela expôs as misérias dela. e Eu quando falei, temos. né? Uhum. Então, assim, é uma coisa que a gente. Para mim, ela é, né? É o Mas para Esther, ela, não. Ela sabe os pontos fracos dela. nós Porque sabemos. ela vive isso. Então, assim, eu tinha um pensamento dela, né? Só que isso não quer dizer que eu saia replicando sobre. Mas eu fiquei surpresa de ver, então, assim, o quanto isso tem mexido na vida dessas pessoas. E quando você falou, é nós, porque é nós que estamos aqui, né? Que essas pessoas, nós, eu, você, que estamos, né? Estamos dispostas a estar desmembrando todo esse livro de Esther aqui e trazendo para as pessoas e estão escutando essas pessoas falarem, né? Estamos aqui recebendo direct o dia inteiro, foi lindo, porque é esse o intuito, né? Não nosso, mas de Deus. É. Porque a partir do momento que a gente vai se criando movimentos vão acontecendo, né? Então, é muito lindo saber da forma que Deus trabalha. E a partir de agora, o que acontece? Eles descobrem que Amã vai fazer essa guilhotina para matar Mardoqueu, porque ele se revolta, né? Esse cara está acabando comigo. Antes que ele acabe comigo, eu vou acabar com ele, né? E o que ele faz? Ele faz essa guilhotina. Só que agora, quando o rei descobre que é o Amã que fez isso, né? Ele pede para os eunucos levar ele, né? Lá para a guilhotina, que é a guilhotina que ele fez para Mardoqueu, ele morreu nela, É. né? Filho, E a esposa, todos, né, vendo aquilo, porque antigamente era vendo, daquele jeito. era na frente de todos, era exposto, né? Porque era na praça, né? Porque ele tinha feito uma guilhotina na praça para matar Mardoqueu na praça, na frente de todo o povo judeu. Tipo assim, falando, ó, estou matando um aqui, mas o próximo é você. Porque isso era a forma que eles comunicavam o povo. Continuar mentindo, você vai continuar, alguém vai querer me enganar aqui de novo? É, é um recado dado, né? E então Talvez tudo isso. tenhamos isso, essa guilhotina, Uhum, mas uhum, a sequência é pior ainda. é. Uma vida toda vivendo de mentira. Uma hora a verdade Uma hora vem.
cai. E quando A conta chega, né? Como diz o outro, a conta chega. chega. Não adianta querer viver num mundo de mentira. Hum. Eu passei por bom tempo, ainda estou passando por um tempo aí de dificuldade, enfim. E, e eu escuto muito isso, né? Mas Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, né? As pessoas que acabam orando pela gente, eu acabo conversando e a gente, né? Mas fica tranquila, que Deus vai te honrar. E, e eu já cheguei um momento da minha vida que eu falei eu falei assim, mas eu não quero ouvir isso. Eu só quero paz e sossego, não preciso de honras, né? Mas é necessário que isso aconteça. Agora, lendo as escrituras, ainda mais essa passagem, mexeu demais comigo, porque eu me irritava quando as pessoas falavam assim, mas Deus vai te honrar, é para você aprender. Aí eu falo, tô cansada de viver aprendendo, né? Deus, Nossa, mas eu falei assim, meu Deus, para que isso? Eu não quero saber de honras. Eu orava a Deus assim, eu não quero saber de honras, eu só quero sossego e paz, quero viver minha vida em paz, né? Mas não. Olha o que esse povo passou, o que Mardoqueu passou, quanto humilhado ele foi. Porque aqui as leituras são curtas, né? São pequenos, mas pensa esse tempo todo o quanto eles são perseguidos. É um tempo, porque os judeus foram perseguidos e eles foram perseguidos até os tempos de Jesus. Hitler, né? De Hitler agora não tão longe, né? Nos dias de hoje está acontecendo a mesma coisa. Nós estamos aí perseguidos. Os cristãos estão sendo perseguidos. E vamos ser muito mais. O padre José Augusto não está aí acontecendo essa perseguição, padre José Augusto, porque está falando a verdade? É, exatamente. Está sendo Então, assim, bloqueado. está sendo bloqueado. Então, assim, a gente está ouvindo muito disso e está acontecendo tantas pessoas que estão aí apanhando, sendo escondidos, e Deus está escondendo as pessoas. Eu fico feliz. Quando podam ele, eu fico feliz. Porque eu entendo que não é o homem que está fazendo isso com ele, é o próprio Deus. Permitiu que ele viesse e lançasse a semente dele, e agora Deus recolhe. Uhum. Deixa borbulhar. Entende? Eu entendo assim, na minha cabeça funciona dessa forma, não que essa é a verdade, né? Mas o que acontece? A verdade liberta. Pode Toda ser vez que ele... que quando acontece esses cancelamentos, né, as pessoas ficam curiosas. Nossa, mas o que que ele Curiosa. falou? O que que ele Justamente. nem acompanha, então vai atrás, né, da É. semente para desvendar realmente, para ver o que que é que aconteceu. Deus permitiu que ele lance essa semente e corre, É. porque já não é a primeira vez. Uhum. Mas ele é um mártir que está É, ali falando a verdade, exato. sem medo. E quando ele pode falar, e ele fala assim para os cristãos, né? Que é muito lindo vir aqui na internet falar da Bíblia, falar de Deus, mas e quando vier o tempo de Deus que Deus vai perguntar, né? Se você conhece Deus, se você é ou não cristão, você vai negar sua fé? Você vai negar quem você é? Então, assim, quando a gente coloca a cara aqui, a gente tem que estar consciente disso, dessa verdade. Que é essa verdade que vai nos libertar. É essa coragem que nós temos que ter de viver e morrer para salvar a nossa descendência. E Se hoje, preciso for, né? hoje na homilia do Padre Paulo Ricardo, quem se alguém não viu, depois Eu assiste, não vi ainda. tá linda. E ele fala realmente desse medo, né? Que as pessoas Uhum, têm medo de muitas coisas, né? E hoje nós temos aí médicos, remédios para tomar, para ansiedade, para depressão, você passou por uhum, tudo. Mas às vezes a falta para muitas pessoas é a fé, que a é o fé. maior dos maiores remédios, né? É a fé. Uhum, O que Esther teve, ela teve fé, ela teve uhum, muita fé. O que nós precisamos ter para vir, para falar, que muitas uhum, pessoas grandes aí falam sem medo, uhum, é a uhum, fé. Não tem uhum. como ficar sem fé para você fazer para você se abrir, para você falar, para você realmente assim, se posicionar. Temos medo de nos posicionar, por quê?
O que está faltando na minha vida? Medo, né? O medo toma conta e a gente fica insegura. Quer Uhum. dizer, você esquece de quem você é filha? Você esquece quem você é. Foi isso que aconteceu comigo? Sim. Entendeu? Por que que eu adoeci? Porque eu me desconectei comigo, óbvio, desconectei com Deus. Sim. Eu participava de missa diária, de grupo de oração, fazia tudo minha vida normal. Só que era aquela coisa que eu estava vivendo ali na espuma, porque para mim, naquele momento, o que, que era importante? Era meu trabalho, era meu sustento, era a minha vida, era a minha família, era os amigos, e eu vivia nesse turbilhão de coisas, mas para mim mesmo e para Deus, interiormente, eu não tinha. Eu estava vivendo um falso eu nessa correria. Tanto é que eu me desconectei de mim, eu adoeci, eu esqueci quem eu era. Por isso que é lindo que mais do que eu falo para estar no começo. Nunca se esqueça quem você é, de onde você veio. E isso nós não podemos esquecer. Não. Por mais problemas, doenças que venham a ter, aí, Uhum. dificuldades no nosso dia a dia, dificuldades de tudo, né? Da É. educação de um filho, né? Do trabalho. Mas quando eu realmente vivo isso, não é lembrar, não é só, Uhum. tá, Uhum. Deus, meu pai. Não, Não, é viver. viver isso constantemente em tudo. É isso que eu falo assim, né? Com frequência. É agora, em tudo que eu for fazer, é com as pessoas que eu vou falar, é trabalhar essa verdade. A verdade, ela realmente, assim, ela é o alimento que nós precisamos. É É como o trabalhar com Jacob amor, fala, sem o estado de presença, né? estado de presença. É agora. É agora. É claro, né? Quando nós falamos assim, mas é agora. Tá, mas e amanhã? E depois? Uhum. Claro que nós temos que fazer nossos planos, né? Nossos projetos, ter ali organizado a nossa vida. Mas é só um plano de vida. Você tem um plano de vida que você vai buscar alcançar aquilo. Mas Uhum. quando você vive todos os dias estando nesse estado de presença, eu estou fazendo. Uhum. Porque as pessoas, o que acontece? Você está ali lendo um livro, de repente você não nem sabe o que você está lendo, porque você não está presente ali. A tua cabeça está Uhum. preocupada lá né, na conta que tem que pagar, na saída que tem que fazer, na casa que Uhum. e você não consegue estar nesse momento, estar de presença. Às vezes Isso. tem pessoas que estão aqui nos acompanhando, mas estão longe, não está ouvindo realmente ou absorvendo, né, o que a Ju está aqui explicando. Então, é isso, né? E ela É, teve mas estado de presença. A Esther teve esse estado de presença, principalmente agora nesse capítulo que ela teve essa coragem, né? E a sabedoria de como falar com o rei, de como mostrar realmente o que estava acontecendo, as dores que ela tinha. Porque ela estava o só olhar atento, né? A escuta, né? Autêntica também, de saber o momento certo de de falar. poder abordar, né? Ela foi dando cordas, ela É, foi dando a corda para a Amã, né? Deixar ele falar, deixar ele, né, se entregar, deixar ele ter mais ira, deixar ele falar, foi deixando eu ele se conduzir. vou até compartilhar, você já sabe, né? Quando nós nos mudamos aqui para Itajaí, uma parte agora, né? O marido veio com a intenção de um trabalho e não estava tendo o retorno financeiro. E para nós mulheres, né, que por mais que eu esteja aqui em casa, não estava assim ajudando muito na parte financeira, isso estava me machucando. E eu, no meu Uhum. intuito, né, Uhum. de rainha Vasti, de querer na hora, tudo A mulher é intuitiva, né? A mulher é. e sanguínea ainda, então isso Uhum. estava me machucando, né? E estava machucando ele, porque eu não estava tendo a sabedoria de como abordar, de como falar, né? Eu já queria que ele saísse daquele trabalho, tá vendo? Não tá dando certo isso. Então foi com muita calma, muita sabedoria, muita oração e direção espiritual de ter a forma certa de como falar com meu marido, né? Mostrar para ele isso que a rainha Esther fez, mostrar o outro lado, né? Que existe uma outra realidade, né? Existe uma outra realidade, nós podemos buscar esse novo caminho.
E Deus realmente é maravilhoso, porque Ele me mostrou que eu precisava aprender formas de como falar com meu marido. E olha que são 10 Uhum. anos aqui de casamento, né? De formas de como falar com ele, sem briga. E no final deu tudo certo, né? Um novo trabalho. Uhum. Nós ainda estamos engatinhando, mas assim, Deus me ensinou de como falar com ele, Deus me ensinou de como é, conseguir, sem briga, Convencê-lo, né? vencê-lo, né? Porque às vezes nós queremos Uhum. convencer certas coisas no nosso casamento e não conseguimos. Mas é trabalhar essa calma, é trabalhar essa verdade e confiar. Nós precisamos ter essa fé para poder confiar, cuidar com essa agitação que nós temos no nosso coração. É verdade. É, é muito forte isso, né, amiga? Porque é esse o, quando a gente consegue trazer para a nossa vida aquilo que a gente está lendo, como eu falei no começo, e eu ouvi isso e é verdade. A palavra é muito viva, ela é muito viva e ela é muito atual. Então, toda vez que a gente lê a palavra, vai ser um momento de vida que a gente está vivendo e ela vai nos trazer algo daquele momento, né? E é o único livro que o autor está do nosso lado, nos conduzindo. Então, não é simplesmente uma leitura, uma escritura, né? É Deus vivo ali. E, e isso nos ajuda a crescer. E isso nos ajuda a ser melhor, né? Então, eu achei legal, porque assim, até então era uma leitura, era um propósito nosso, mas o que que Deus está querendo? Deus está nos chamando que aqui, né? É aqui que está a verdade. Aqui é nosso manual de vida, né? Hoje nós estamos precisando viver mais isso. Nós precisamos ter mais essa palavra que é viva, que liberta, né? É, aqui ele fala, né? Tem uma pontuação, porque ele fala assim, né? Que aquele que quiser vingar sofrerá a vingança do Senhor, que guarda cuidadosamente os seus pecados. Ou seja, se a gente não sabe falar, se a gente não sabe se posicionar, se a gente só sabe julgar, se a gente não tem sementes do bem, não tem sementes de verdade, tudo isso a gente vai colher da forma que a gente plantou. Então, semeie o bem, faça o bem. E sem olhar quem, essa é a verdade. Não é porque, é meu esposo, é meu filho, ele eu tenho que tratar bem, mas os outros que se dane. Não é bem assim. É o todo. É o todo. É desde aquele, Ou, daquele lá que está pedindo, né, no semáforo. é, Às vezes você não tem um dinheiro, mas você pode fazer uma oração para ele. justamente. Como você fala, né? É É a como forma que nós falamos. é esse carinho por todo. Uhum. Atenção. Ontem aconteceu um fato bem assim que eu e meu esposo falamos assim, nossa, como a gente tem que viver bem com todo mundo, porque o mundo dá muita volta, né? E aconteceu um fato ontem, e, e daí de uma negociação, enfim, e daí a pessoa falou assim, eu sou cunhada de ciclano, né? Que trabalha, né, em tal lugar, tal, tal. Eu falei, então você fala para ele que você falou com a Juliana, que trabalhava em tal e tal lugar. Ele vai, entendeu? E se essa pessoa, eu tivesse tido um momento ruim com essa pessoa? Você acha que essa minha negociação agora seria facilitada? Não. Ele iria falar bem de mim? Não, porque então é sempre, vocês têm que estar de bem com todos. Você Isso. tem que sempre falar a verdade, viver a verdade, não inventar histórias, não inventar mentiras, porque se fosse um outro caso, assim, nem faz negócio com essa pessoa, né? Ela é assim, assim, assado, não é verdade, ou enfim, né? Ela ia falar, Como vão lembrar de você depois, quando você se for? justamente. Então, assim, aí meu esposo falou justamente isso.
essa coisa de construir também, como Esther está construindo o rei, nós como mulher, nós temos esse dever. Essa é a submissão. Essa é a mulher sábia, Exato. que ela edifica o lar, que ela edifica, né, seu esposo. É essa submissão que está escrita na Bíblia. Não é uma autoridade que o homem tem sobre a mulher de fazer, como a gente, né, igual você falou, mesmo, foi buscar no Google, só apareceu coisas horríveis. Não é esse tipo de submissão que a gente está falando, né? É essa saber, igual você falou assim, eu estou em casa, não estou fazendo nada, me sinto mal por isso. Não. Você está construindo o seu lar. Você está no seu papel. Não que a pessoa que trabalhe fora não possa fazer isso. Não. Cada um na sua realidade, cada um do seu jeito, cada um no seu tempo, né? E a gente vai aprendendo a viver dessa forma. É um grande aprendizado. É. Por que que tem... eu sempre quis trabalhar fora, porque eu vim de um lar assim. Eu aprendi que para funcionar tem que ser assim, tem que trabalhar muito. Porque minha mãe ficou viúva muito cedo, nos criou sozinha. E eu, desde os meus 3 anos de idade, né, meu pai faleceu, eu vejo minha mãe sair de noite e voltar de manhã, amanhecer no dia, ou vice-versa, sair de madrugada e voltar à noite. Os trabalhos que ela tinha sempre foi assim. Então, eu cresci vendo isso. Minha mãe nunca se relacionou com nenhum outro homem, ela sempre sustentou e nos manteve sozinha, trabalhando muito. Então, eu entendi que mulher funciona desse jeito. Então, aonde... E para quebrar isso, né? Então, você pensa o quanto meu marido sofreu comigo. Então, assim, ele também teve que me construir. Essa é a verdade. E aos poucos, e não estou dizendo que eu melhorei 100%, não. Tenho muito, acho que eu melhorei 30% aí no fator, né? E a Só maioria que... deve escutar, né? Que mulher tem que trabalhar, mulher tem que trabalhar muito, tem que colocar dinheiro em casa, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? É, Larga, né? E aí, como que vai ser, né? Então, qual que é o propósito, né, de um casamento? Não né? passar na nossa cabeça esses pensamentos. Porque se você é aquela mulher, aquela esposa, por mais que trabalhe fora e tenha... Uhum, Eu sempre trabalhei também, né? Parei uhum, fora, agora que é um outro momento da minha vida. sim. Mas não é que eu não trabalho fora, que eu não trabalho em casa. Muito mais. É isso mesmo. Mas é você fazer as coisas, esse submisso, né? Ah, então só Uhum, eu vou lavar, só eu vou passar, ele não vai fazer nada? Poxa, ele trabalha fora o dia inteiro. é. Um dia, eu falando com um funcionário meu, né? Eu trabalhava, eu era nutricionista de um hotel, e eu falando com o chefe de cozinha lá, e a gente conversando, né? E ele falou, aí ele, eu não sei como foi lá em determinado momento, eu falei, e sua esposa, o que que ela faz, né? Ele falou assim, a minha esposa trabalha muito mais do que eu. Aí eu peguei e falei, nossa, o que que ela faz, né? Eu fiquei curiosa. Ele falou assim, ela cuida da minha casa e dos meus filhos. Aquele. Nossa, aquilo meu olho encheu d'água, que eu fiquei sem resposta, porque eu nunca tinha ouvido aquilo. Nunca tinha escutado isso. Da boca de um homem, principalmente, né? E ele reconhecer que o trabalho da esposa é tão importante quanto o dele, né? Porque isso não falou com pena, ele falou com orgulho dela. Que ele não trabalha, quem trabalha muito mais é ela. Está em casa cuidando da casa e dos filhos. Então, assim, a gente acha que, a gente também fala, eu só fico em casa. Eu só estou em casa, né? E quando você fala estou em casa, você não está fazendo nada, né? Dá a impressão que é isso, né? E na verdade não, você tá aqui lavando louça, você já limpou toda a casa. Aí você vai lavar louça. Aí quando você termina de lavar louça, você olha para casa, tudo bagunçado de novo. E é essa a rotina da dona de casa, que tem criança. Então, assim, de fato, é tudo isso. E É, quando a gente estava, né, nesse período ali de embate financeiro,
Eu perguntei, você quer que eu volte, né? Quer que eu procure emprego, né? Para ajudar? Porque, assim, claro que ele não quer. E ele falou, não, eu não quero, quero que você fique em casa, né? A gente tá vivendo esse novo momento, você tá educando o Nicolas, tá ensinando ele em casa, é, Uhum. né? As coisas estão se organizando, né? Nosso casamento tá melhor. Então, tudo Uhum. isso, né? Porque, assim, eu estou presente, Uhum. não tava. Eu tô em casa, mas eu tô estudando, eu tô ajudando outras pessoas, então Uhum. é o outro momento, é um novo olhar. Agora também tem aquelas mulheres que são donas de casa, mas não são esposas, né? Às vezes tá Uhum. lá desleixada de qualquer jeito, não se cuida, não se olha, fica usando aquela camiseta de polícia. Rasgado. Então, assim, que marido que vai querer ver essa mulher em casa, né? Então, se você tá em Uhum. casa, você tem que cuidar também, né? Eu falo sempre assim, tá em casa, mas coloque, use tua armadura, né? Acorda, Uhum. faz né? Pelo menos toma um banho, faz uma breve maquiagem, alguma coisa. Sim, Oi, Duda. E tem que se cuidar, porque o rei tá em casa, né? O... isso. Colocando aqui na vida da Esther. É isso mesmo. Ela era uma pessoa encantadora, sempre estava cheio, né? E você vê, quando nós nos dispomos a servir, né? O que Esther pediu para o rei? Que salvasse o povo dela. Ela estava preocupada com a descendência dela. Ela estava preocupada com a salvação dela, né? E ela toda linda para o rei, se apresentou ao rei toda, né? É lindo quando é bonito ver o filme, na verdade, né? É, Isso encanta muito, porque daí a gente vê toda aquela cumplicidade, aquela docilidade que ela fala com o rei, que ela se apresenta ao rei, né? E, e ali nos capítulos, né, do oitavo, ali já depois, após a morte de, de Amã, que eles fazem, né? Amã morre na frente de todo mundo, ali da família dele e tudo, e o rei e a rainha leva Mardoqueu aonde? Na frente da casa de Amã. E lá ele vai dar as honras a Mardoqueu. Lá ele entrega o anel de Amã a Mardoqueu, o selo de Amã para ele, e veste sim ele com as vestes, com as coroas, com era essa a intuição do Mardoqueu? Não. Ele só queria salvar o povo dele. Ele não queria dinheiro, ele não queria status, não era isso. Mas quando a gente entende o propósito da gente de, de fazer o bem para o próximo, para os nossos maridos, para os nossos filhos, para o amigo, igual a gente está aqui. A gente não está aqui com o intuito de nada, e a com uma gente coisa não que Deus sabe, plantou no nosso coração. a gente não Mas sabe. olha quantas pérolas estão vindo para a gente. Isso são presentes de Deus para nossa alma. Mas não que é por nós, é para Deus. Porque nós não estamos aqui para ganhar nada. E o que Esther também ganha, né? Fazendo isso tudo, Esther convence o coração, né, do rei. Com o quê? Da forma que ela se apresenta, da forma que ela fala com o rei, da forma. Ela não chega impondo, ela chega se apresentando ao rei, olhando nos olhos dele. E mais uma vez ela vai falar: que me parece. Me parece. Não é assim, eu quero. É assim, né? Igual a gente fala, né? Eu falo porque a gente, né? Nós mulheres, não incluindo, porque assim, é como diz aquela menina, a gente é muita gente. A Mas gente, assim, a gente, né? a gente, Porque nossa, nós, né, que estamos aqui, nós duas, que a gente acaba conversando isso, a gente acaba muitas vezes caindo nessa coisa de chegar para o marido e explodindo para ele as coisas, não, isso né? tá certo, isso tá errado. É, Tá colocando que ele é é, outra coisa, né? né? E como que você constrói esse marido? Dessa forma, olhando nos olhos, com amor, com caridade, com Uhum. docilidade, com presença, né? Porque ninguém merece ser maltratado, ninguém merece ter uma esposa desleixada, né? Não, Ou vice-versa também, né? A gente está colocando assim nessa posição porque estamos aqui falando da rainha e do rei, mas assim você pode colocar numa amizade, você pode é, colocar
num grupo de oração, isso é a mesma coisa. Então, saber falar, saber estar, saber se posicionar, né? Saber a hora de falar, a hora de calar, e a forma de apresentação diz muito. A forma com que nós nos vestimos, a forma com que nos vestimos de adornos, de tudo. Uhum. Cada coisa representa uma coisa em mim, né? Você e eu, nós temos aqui uma consagração. Isso aqui está dizendo alguma coisa sobre mim. Isso aqui, né? A minha aliança diz alguma coisa sobre mim, né? As minhas vestes diz alguma coisa sobre mim. Então, tudo é comunicação e tudo vai dizer como eu me comunico, como eu me apresento. Ela se apresentou bem vestida, respeitosamente ao esposo, perfumada, modestamente. Então, ela não faltou com respeito ao seu marido. E assim é com todo. Então, tudo vai comunicar. Essa é nossa indumentária, né? Essa é a nossa forma de ter que se apresentar. E assim também vai ser a forma de nós reconhecermos o outro. Porque, peraí, não discriminando, mas você vai fazendo uma leitura da pessoa que se apresenta. Uhum. Peraí, né? Deixa eu ver. Porque como você faz a leitura da pessoa, você sabe como que você vai poder tratá-la. O que ela está querendo dizer com isso? O que ela está, né? O que está acontecendo? Então, assim, você vai começando já pela forma que ela se veste. Por isso que naquela época, as vestes era tão importante. Porque ali você dava o poder para a pessoa. Tanto é que o que acontece? O rei dá a Mardoqueu o quê? Vestes. Né? O que José ganhou? A túnica colorida, que diferenciava ele dos outros irmãos. Porque ele era diferente. Então, assim, as nossas vestes, a forma que nós nos apresentamos, diz muito sobre nós. Então, era isso que a rainha sabia se posicionar, sabia se colocar, né? E naquelas épocas também, segundo a gente não viveu, mas a gente acredita que fosse daquelas épocas, as roupas, e tinha as formas das prostitutas se vestirem, a forma das mulheres da vida se vestirem, e tinha a forma que as rainhas se vestiam. Então, era a forma que elas eram diferenciadas, as formas que as criadas eram vestidas. Então, cada um dizia o papel de cada uma. E só a gente pensar assim, quem são as pessoas que eu posso convidar para entrar no meu lar? Quem são as amigas que eu posso convidar para vir aqui jantar na minha casa? Como elas se vestem também? Poxa, porque se eu chamar uma amiga que está lá toda, e uma amiga aqui, será que ele vai ter olhar? Então, assim, como eu vou sair em qualquer lugar, com qualquer pessoa, isso é importante também a gente ter esse olhar. Primeiro é olhar para você, né? Como eu estou me vestindo hoje? Eu estou me vestindo para o meu marido ou para as outras pessoas? É claro que para as outras pessoas também é muito importante. É isso que nós estamos falando aqui. Como eu me cuido, como eu me apresento, eu não posso estar de qualquer jeito. Mas esse qualquer jeito também, essa beleza que você quer mostrar, a beleza física, corpo mesmo, deixa guardado para o teu esposo. Tem coisas que nós não precisamos mostrar para todo mundo. Tem coisas que ficar em segredo, em curiosidade para o seu esposo, né? Nem para ele tem que estar à mostra ali, né? Tem os momentos para isso. Isso. Assim como teve para Esther e o rei. E, assim, e você vê, ela ficou 30 dias sem se aproximar do rei, morando no mesmo palácio. E ela entende que as coisas funcionam dessa forma, né? Ela poderia... O que acontece? Hoje em dia, eu, pelo menos, estava escutando muito isso quando atendia na pastoral, de pessoas que queriam separar porque o marido não estava procurando, porque o esposo, enfim, coisas assim. Mas espera aí, né? Esse é o motivo de separação? Esse é um ponto. Me fale mais sobre isso, eu falava.
né? Porque só isso não é o fator. É. E se for só isso, qual é o contexto da vida? Vamos escutar também. Para daí, sim, você dar um veredito, quero ou não quero mais ficar com a pessoa. Então, existe um contexto, existe um tempo, existe tudo isso. Só que isso tudo precisa ser vivido. Então, olha quanto aprendizado que se tem em 3 capítulos. Quanta coisa que a gente pode trazer para a nossa vida. Quanta realidade de viver e entender. E agora, já finalizando o capítulo 8, onde que Mardoqueu recebe todas essas vestes, recebe todo esse poder, recebe tudo isso. Mas Esther questiona o rei. Peraí, mas a lei ainda é sancionada. Eu preciso, né? Ela se apresenta mais uma vez, bela e formosa para o rei, né? Porque as festas aconteciam, as coisas estavam vivendo, e ela vai, depois de tudo o ocorrido ali, ela se retira com o rei e vai e fala com ele. Aí o que ele faz para ela? Coisa que não acontecia naquela época também. Era, né? Ele fala que ela, então, chama o... Como que fala a pessoa que digita lá, que eles usam o termo? Escribas, né? O Escribas. escribas, que faça, então, elabore uma lei, elabore as escritas, abolindo toda, né, tudo que Amã construiu contra os judeus, e agora ele dá o poder e a reverência a todo o povo judeu, né, aonde que a sua esposa é uma judia, o primo dela é um judeu, ele já sabe que ali eles são primos, né, e traz todo mundo para dentro do castelo, né, e ali vivem todos, e Mardoqueu começa a fazer um trabalho político aí, ele sai, né, Cidades. às cidades colocar as leis, que são novas leis agora que vão libertar esse povo judeu, né, dessa escravidão, dessa Porque, perseguição. né, se a mãe estivesse ali, eles seriam massacrados. Não ia Isso, existir, né? Iriam, não, é. naquele dia iam ser destruídos. E você vê, e o rei permite que a Esther faça isso, ela vai fazer, ela busca o escriba, ele deu autoridade para ela, porque ela teve sabedoria de abordar ele. Porque ela nem, a rainha não tinha esse acesso como. Não, não tinha nem acesso ao rei, muito menos de fazer uma lei, E a né? beleza de entender que quando ela fez todo esse caminho, né, até chegar aí, todo esse caminho fez com que o rei abriu porta para ela, né? A partir daí, eles estão juntos, eles estão unidos para futuras decisões. E é muito lindo quando o Mardoqueu ele realmente começa a colocar, né, essa comunicação para as cidades, né, que eles estariam livres, que eles poderiam constituir, valorizar a família, poderiam festejar, Isso, poderiam celebrar, porque eles estavam isso, vivendo um martírio, um medo de que a qualquer momento eles iriam morrer, seriam massacrados. isso. E isso tudo com a sabedoria de Esther. Tudo, E o que mas acontece? Quando a gente fala, a gente ouve muito isso, né? É, quando você busca dinheiro, busca status, você não encontra, porque você fica atrás do dinheiro, atrás do status, né? No caso, naquela época, era o que a mãe estava buscando, status, dinheiro, querendo passar por cima de qualquer coisa, e foi onde ele se enforcou na própria corda dele, né? Mas, o que acontece? O rei dá esse poder à rainha de fazer essa lei. Ele veste Mardoqueu e ainda por cima, além de permitir que a rainha, né, fizesse essa lei, ele ainda enche ela de adornos, ouro, né? Enfim, ele a presenteia com muita riqueza, muito mais riqueza. E ela não buscou isso. Ela só queria a libertação da nação e o povo dela. Ela não quer status, mas é o que Deus faz, né? É o que Deus faz. Quando a gente busca Deus, Ele nos honra, né? Ele nos honra. Enquanto a gente está buscando isso fora, as coisas não acontecem mesmo, não vai acontecer. A gente tem que viver o propósito de Deus. Foi para isso que ele
Foi para isso que ela foi colocada nesse, né? Tem um propósito, não somente ser a rainha, né? Não somente ter uma família, não somente ter um esposo, mas lá, será que as outras meninas estavam chorando? Todo mundo estava chorando no harém, né? E ela era a única que estava de pé, aconselhando todo mundo. Então, tipo assim, ela foi Ela, escolhida porque sabia que ela teve essa luz, ela ela já... teria essa coragem, Uhum. né? Ela era escolhida. Então, nós somos escolhidas para fazer certas coisas, porque Deus tem para nós um propósito desde que nos gerou, né? Deus nos conhece e É, Ele sabe disso. o nosso tempo aqui já estourou. Esgotou, né? Eu estou Mas vendo aqui agora. eu vou abrir agora também. Mas assim, por mais que talvez lá no nosso passado, nossa descendência, nós não tivemos um tutor, né? Uma pessoa assim que nos mostrasse essa luz, esse caminho, essa sabedoria, nós temos a partir de agora. A partir de agora eu posso fazer diferente. A partir de agora eu posso buscar essa sabedoria, né? Na palavra, em oração, no silêncio. Aquele momento que eu pensasse em reclamar, em brigar com alguém, em julgar, buscar, né? Reter ali um pouquinho, ver se é o momento certo de falar, porque nem sempre é. Então, ter essa certeza, busque essa verdade, que ela vem. É. A verdade, né? Nos liberta, né? Eu acho que é isso que esses capítulos vêm nos trazer nos dias de hoje, Isso. né? A verdade nos liberta e Deus nos honra, né? Uhum. No último capítulo, lá no finalzinho, ele fala assim, que Deus se revela, na verdade, nota de rodapé, né? Porque no livro mesmo não fala de Deus, né? Mas ele fala assim, Deus se revela com amor e misericórdia pelo seu povo, né? Na nota de rodapé. Então, quer dizer, Deus teve misericórdia desse povo através de quê? De uma oração, né? De Esther, um pedido. Exato, Então, acho que fica para nós hoje a verdade que verdade. liberta e a misericórdia de Deus por nós. Eu acho que esse é o grande ensinamento. Só um pouquinho, filho. E amanhã temos nossa live. Eu vou abrir outra caixinha depois de perguntas lá. Vamos compartilhar o que vocês acharam, dúvidas, né? O que está acontecendo no dia de vocês também. E ficamos à disposição também, tá? Para conversar. Ju, muito obrigada. Beijinho, eu que agradeço o Dúvidas, convite. e até amanhã. Tchau, 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 gente. beijo. Beijo.